mas é uma grande alegria rever o meu amigo Márcio, este homem por quem temos um profundo respeito e amamos muito, ele e toda a sua família. Prazer rever meu amigo Pastor Luiz, essa bênção de Deus para a nossa igreja, o meu amigo Diani e todos os demais irmãos e irmãs que aqui estão. Queridos, eu quero hoje, nós não vamos nos estender muito, tá? Os irmãos podem descansar que antes de meia-noite a gente vai para casa. Irmão, ainda teve um glória a Deus com uma mensagem dessa, né? O povo crente, viu? Meu companheiro de lida ali também, é uma alegria, passamos o dia juntos ali, né? É uma honra. Chegamos tarde porque estávamos no trabalho ainda. Queridos, eu vou abrir a escritura e eu pediria que os irmãos que puderem fazê-lo também, abram-na em João capítulo de número 6. Nós estamos caminhando em João e esse livro tem sido muito especial na vida da comunidade que estamos pastoreando. Eu trago aqui um abraço da abençoada igreja ali em Expedicionários, vossa co-irmã, a igreja que ora pastoreamos. João capítulo de número 6, diz a Escritura Sagrada no versículo 1: Depois disso partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Grande multidão seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo a grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: Eis aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Jesus tomou o pão e, havendo dado graças, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Jesus está em um dos dias mais difíceis de sua vida. Nesse dia ele recebe a notícia que seu amigo e primo João Batista fora decapitado, e ele passa o dia sem se alimentar. Já era tarde e os seus discípulos também não haviam se alimentado. Dia difícil. Jesus então propõe ir para o lado de Tiberíades. O objetivo era, chegando na cidade de Tiberíades, descansar. E quando eles vão se aproximando da praia, diz a Escritura que era a próxima festa da Páscoa, a principal festa de Israel, e havia uma multidão aglomerada na praia para ouvir o Senhor Jesus. Porque aquela multidão ali estava com o objetivo de receber mais do Senhor Jesus. A agenda de Jesus era ir para Tiberíades descansar. Mas quando ele vê uma multidão faminta e sedenta, como ovelha sem pastor, a Escritura diz que ele muda a agenda, porque ali havia uma multidão que precisava de direção. E a Escritura diz que eram 5.000 homens. Imaginem os irmãos que não estão contando as crianças. E nessa época não havia televisão, viu, irmão? Então tinha muito menino. E aí imagino que tinham as mulheres também ali. Os estudiosos do Novo Testamento dizem que no mínimo haviam 12.000 pessoas naquele lugar. Jesus olha para Filipe, porque Filipe era de Tiberíades, e diz: Filipe, tu conhece alguma padaria boa por aqui? Porque esse povo está com fome. E eu queria saber se tu conhece alguma padaria, algum lugar que distribua alimento para tanta gente.
Filipe diz assim: não tem condição. Filipe é racional, Filipe é lógico. Filipe olha para Jesus e diz: nós temos 3 problemas. Primeiro, o problema industrial, não tem onde produzir tanto pão tão rápido. Segundo, o problema logístico, porque se você produz não dá para chegar. E terceiro, um problema econômico, porque nós precisaríamos de 200 dinheiros. 200 denários. O denário era o trabalhador em Israel por um dia. 200 denários daria 200 dias, aproximadamente 6 meses de salário. Se a gente transformar em real, seria aproximadamente 6 mil reais. Jesus não tinha 6 mil reais no caixa. E por que ele não tinha? Porque o tesoureiro era Judas. Carlinhos Queiroz disse que Jesus era tão apegado a dinheiro que colocou um ladrão para cuidar da tesouraria. Era apegado demais. Então não tinha dinheiro, não tinha onde produzir. Olha que situação difícil. E o que é pior, além de não ter onde produzir e não ter dinheiro, era impossível alguém trazer até aquele lugar. Diz a Escritura que o André, caminhando, e o André era cuidadoso, ele encontrou os discípulos, os outros evangelistas chamam de menino, mas ele encontrou um rapaz, um jovem, certamente adolescente, que tinha alguns pães e alguns peixinhos. E aí ele leva isso até a presença de Jesus, ele leva a informação até a presença de Jesus. Só que João é detalhista, e João diz que ele não tinha pães normais. Não eram pães comuns, eram pães de cevada, e não eram peixes bons, eram peixes de conserva. Gente, cevada e pão de cevada era o pão servido aos animais. Somente famílias muito pobres comeriam pão de cevada. As famílias que tinham um pouco de equilíbrio financeiro comeriam pão de trigo. E ele portava peixes que eram conservados no azeite, para poder suportar o gosto do pão, que era ruim demais. E aquele pão só daria para ele. E aí Jesus começa a resolver os problemas. O primeiro problema que ele resolve é o problema industrial. E você sabe como é que ele resolve o problema industrial? Ele pega o pão de cevada, que é um pão inferior, e o peixe de conserva, que é um peixe inferior. Não pense os irmãos que era uma cavala, uma serra, era uma pescadinha desanimada. Só que a Escritura diz que ele pegou o pão de cevada e o peixe seco, o reverendo de Jani, e deu graças. Com isso ele está resolvendo um problema seríssimo. E se eu voltasse para casa dizendo apenas isso, eu voltaria com meu coração tranquilo. Você está reclamando porque a vida não é aquilo que você esperava e você ainda não está no lugar que você sonhava. Mas é o que temos para hoje. É pão de cevada, mas Deus te convida a dar graças. Deus tem sustentado a tua vida e sustentado a tua casa. Deus tem te concedido saúde e oxigênio para respirar. Bendiz a Deus porque Ele tem cuidado da tua história. É pão de cevada, mas graças a Deus. É peixe de conserva, mas graças a Deus. Bendito seja Deus, porque no pão de cevada e no peixe em conserva Ele tem sustentado a tua vida. Mas é porque eu esperava mais. Tudo bem que você esperava mais, mas dê graça pelo que já chegou nas suas mãos. Nós temos que aprender a ser gratos a Deus por tudo que Ele é nas nossas vidas. Para resolver o problema logístico, a Escritura diz que Ele mandou sentar. Eu fico imaginando 12 mil pessoas sentando. E eles tinham que sentar em grupos de 50. Você lê isso nos outros evangelhos, em grupos de 50. Eu imagino quem estava lá no sopé do monte. Se eu soubesse que Jesus ia mandar sentar, eu tinha ficado bem pertinho dele. Igual o buffet em casamento, você já viu? Buffet em casamento, tem gente que senta na mesa do lado do buffet. Quando a mãe da noiva diz liberado, os atribulados já estão lá na fila, com medo de perder a vez. Isso aqui não tem aqui não, é só nas outras igrejas. Aqui não tem ninguém que faz isso não. E aí a multidão se senta, e é a multidão de 50. E eu fico imaginando quem está lá na ponta, dizendo assim: meu Deus, se eu soubesse, Jesus vai multiplicar e vai chegar na mão dos apóstolos, os apóstolos vão entregar. Oh Jesus, daqui que chega aqui. Só que Jesus disse: se senta.
Se ele disse se senta, não é no seu tempo, é no dele. A palavra de Deus para algumas pessoas que estão aqui nesta noite é a seguinte: aprenda a descansar. Vai chegar aí, meu irmão. O milagre de Deus vai chegar na sua vida. O tempo de celebrar vai chegar na sua vida. Espera só mais um pouquinho de tempo. Te senta nessa noite. Descansa. Quem fez a promessa foi o poderoso, o excelente, o glorioso, o majestoso. Aquele que nasceu para crescer, cresceu para viver, viveu para pregar, pregou para sofrer, sofreu para morrer, morreu para ressuscitar, ressuscitou para reinar e reina para sempre. O Cristo de Deus, o teu Salvador, o teu amigo, o teu advogado. Então descanse, descanse. Como é que a gente resolve o problema logístico? Sentando e esperando, e pacientemente, sabendo que nós não estamos confiando no poder de Deus. Ah, quer dizer, pastor, que não é para mim confiar no poder de Deus? Não. Não. Nós temos que confiar no caráter de Deus. Porque quem confia só no poder, se ele não curar, sai atribulado. Mas quem confia no caráter, quando ele não cura, sabe que o Senhor está cuidando de todas as coisas. E o caráter de Deus está dizendo para você: sente, é eu quem cuido da tua casa, é eu quem cuido da tua vida, é eu quem cuido da tua história. Descanse, bendito seja o nome de Jesus. E aí o problema logístico foi resolvido, faltava resolver o econômico. E como é que Jesus resolve o problema econômico? Ele resolve o problema econômico ensinando os discípulos que ele não precisa de muitos para fazer milagres. Ele só precisou de um para suprir a necessidade de 12 mil. Irmãos, a festa é sobre unidade. E eu queria dizer para os irmãos que Jesus só precisou de um menino com alguns pães e alguns peixinhos. Ele pegou um lanche e transformou em um banquete. Pastor, como foi que ele fez isso? Eu não sei. Se eu fosse explicar para os irmãos, eu ia ter que explicar como foi que ele fez a luz. Eu não sei. Eu só sei que ele disse: haja luz, sem fio de eletricidade e sem eletricista. Quando você sair, pode olhar para cima. Está brilhando até hoje. Ô pilha maravilhosa. Glória a Deus. O que Jesus está nos ensinando é: eu usei apenas um para abençoar a muitos. Igreja, vocês agora são em grande número, mas ainda existem uns entre vocês que estão precisando ser abençoados. Eu vos chamei para a unidade, e se eu vos chamei para a unidade, o vosso coração precisa pulsar na mesma direção. Se eu vos chamei para a unidade, é para que vocês chorem juntos, para que vocês se alegrem juntos, é para que vocês celebrem juntos. Os dias maus vão ser enfrentados juntos, os dias bons vão ser celebrados juntos, em unidade, para a glória do nome de Jesus. Você já pensou se o meu nariz dissesse para a minha orelha que não ia usar óculos? Ia ser um negócio atribulado, né? Só que o meu nariz concordou, a minha orelha aceitou, e quem foi que foi beneficiado, irmão? Os olhos. Tem nada a ver com a situação. Mas o nariz concordou, suporte. A orelha aceitou, suporte. E eu estou conseguindo ver os irmãos. É assim. Glória a Jesus. Você às vezes serve de instrumento de bênção na vida do outro. Mas eu não tenho muito benefício, eu só carrego o peso. Para ter essa festa aqui, teve gente levando peso, não teve? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: o Senhor é quem sustenta a sua vida e o seu ministério, e o Senhor fará prosperar cada feito na obra dele. É assim, irmãos. Na obra de Deus é dessa forma. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco, e nós vamos já concluir, sobre o André. Diz a Bíblia que os discípulos estavam preocupados, Jesus não. E o André começa a caminhar em meio a uma multidão, e caminhando em meio à multidão, ele encontra-se com um jovem. E quando ele se encontra com esse jovem, ele percebe que há nas mãos daquele jovem um potencial de milagres. E eu queria dizer para os irmãos que nós precisamos de muitos Andrés. Nós precisamos de meninos com potencial de milagre, precisamos. Mas nós precisamos de Andrés. Gente que tem a capacidade de olhar para esses jovens e dizer: aí tem potencial de Deus. E eu vou ser instrumento na vida desses jovens.
para que o milagre de Deus que é potencializado nas mãos se torne notório diante da comunidade e o mundo saiba que tem gente que anda com Deus. Estava lendo um livro do Martinho Lutero e ele contou que um professor dele de alemão, todas as vezes que entrava na sala, havia na sala vários adolescentes e ele estava entre os adolescentes. E esse professor, todas as vezes que entrava na sala, tirava o chapéu e reverenciava os alunos. E aí no outro dia tinha aula de novo, ele entrava na sala, tirava o chapéu e reverenciava os alunos. Quando foi um dia, irmãos, um dos alunos perguntou: professor, há tantos anos o senhor entra na sala, pergunta ao senhor por que o senhor nos reverencia? E aí ele disse: porque eu não estou diante de jovens quaisquer. Eu estou aqui ensinando para vocês teologia bíblica e eu reverencio vocês porque eu posso estar diante de um jovem com potencial de mudar a história da humanidade. Martinho Lutero disse que quando já estava completando quase 90 anos, ele lembrava-se daquelas palavras que ecoavam no seu coração. Era o seu professor dizendo: existe gente que pode mudar a história da humanidade. Ali estava um jovem com capacidade de mudar a humanidade. Quase 90 anos era o professor, irmãos. Estava dizendo: vocês são jovens, mas eu vos reverencio com quase 90 anos, porque embora vocês tenham 15, 16 ou 17 anos, existe potencial nas mãos de vocês que não tem mais na minha. Eu já vivi o meu tempo, mas vocês têm à frente oportunidades de milagre. E diz a história que um daqueles jovens mudou a história da humanidade. Em outubro de 1517, Martinho Lutero se levanta como um baluarte e promulga as 95 teses, fixando na porta de Wittenberg. E hoje nós estamos aqui por causa da chama que Deus acendeu no coração daquele jovem. Nessa igreja nós poderemos estar nesta noite pregando para próximos Billy Grahams. Nós poderemos estar nesta noite pregando para próximos John Wesleys, Susana Wesleys, homens e mulheres cheios da vida e da presença de Deus, com potencial de milagres na mão, com luz na mente e fogo no coração, para proclamar o Evangelho e vivê-lo de forma intensa, para que o nome do Cristo seja glorificado nesta violenta cidade. Deus precisa de Andrés. É preciso que os Andrés tenham disposição de dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu estou aqui para observar, mas não apenas para observar, eu estou aqui para ser instrumento de Deus na vida e do ministério desses jovens. Assim, queridos, nós estaremos preparando uma nova geração, e essa comunidade não sofrerá solução de continuidade. Amanhã seremos uma igreja firme, amanhã seremos uma igreja pujante, se nós acreditarmos no potencial de milagre que há na vida desses jovens. E aí eu queria que nós pensássemos sobre isso, porque o Senhor Jesus Cristo ordena que aqueles homens se sentem, e quando todos eles se sentam em grupo de 50, porque um entre 12 mil é apenas um, mas um entre 50 é membro de um grupo. O que esse texto está nos ensinando é que nós deveremos transformar a multidão em pequenos grupos. O que esse texto está nos dizendo é que nós precisamos olhar nos olhos um dos outros e viver a comunidade. Você veio para cá hoje atribulada, angustiada, mas você está sentado do lado de uma pessoa que está enfrentando um drama 1000 vezes pior do que o seu. E é sempre assim. Aí a gente chega na igreja, começa a conversar com uma pessoa, aí quando a gente vai embora diz: Jesus, eu não acredito que eu estava reclamando e murmurando por tão pouco. Eu vou orar por aquela irmã, para Jesus ter misericórdia dela. E aí nesse processo de comunhão, de comunitas, de comunicação e de santidade, nós vamos aprendendo um com o outro, nós vamos crescendo em Cristo Jesus. A obra de Deus se processa desta forma. As coisas no reino de Deus acontecem desta forma. E cada crente que está aqui nesta noite precisa estar consciente disso. Diante de uma multidão, nós somos apenas mais um. Mas diante de um pequeno grupo, nós somos membros ativos, somos percebidos.
Você sabe qual é o projeto de Deus numa igreja que trabalha a união? É que todos os crentes tenham a sua importância naquele lugar. Eu estava um dia num programa de rádio e um rapaz perguntou: pastor Danilson, como o senhor definiria uma igreja saudável? E aí eu disse: uma igreja saudável é onde as pessoas não se sentem superiores umas às outras. É uma igreja onde você não sabe discernir quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. É uma igreja onde todas as pessoas contribuem, porque o projeto da igreja não é feito a partir do esforço daquele que tem mais. O projeto da igreja é feito a partir da reunião das muitas moedas das viúvas, e Deus vai fazendo prosperar, e a unidade vai se estabelecendo, e a graça de Deus vai se estabelecendo neste lugar. É assim que as coisas no reino de Deus acontecem. E sabe o que a Escritura diz? Eu vou concluir. A Escritura diz que Jesus deu graças e partiu. E depois que ele partiu, ele entregou nas mãos dos apóstolos. E os apóstolos entregaram a multidão. Entre Jesus e a multidão está a igreja. O milagre, irmãos, nasce nele, mas passa por você. E tem uma multidão lá fora precisando. Deus deseja usar a sua vida para a glória do nome dele. Um teólogo indiano definiu o evangelho da forma mais profunda que eu já ouvi alguém definir. Esse teólogo disse o seguinte: o evangelho é o mendigo dizendo para outro mendigo: eu achei pão. É isso. O que é o evangelho? O evangelho é o seguinte: eu sou mendigo e eu sou tão carente quanto você. A diferença entre mim e você é que eu achei pão. Você quer um pedaço? Quero. Se você comer, você vai ser saciado. O Espírito de Deus vai te encher de paz. A morte vai continuar pairando, mas ela não terá mais poder sobre a tua vida. O pecado vai continuar te tentando, mas tu serás livre para a glória do nome de Jesus. A graça de Deus vai te abraçar. A misericórdia vai te acompanhar. E todos os dias da tua vida tu verás a bondade do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família, porque bom é o Senhor para aqueles que buscam a sua vontade. Agradável é o Senhor para aqueles que primam pela sua palavra. Adorado seja o Senhor nesta noite. Que todos os crentes que aqui estão possam ter esta reflexão no coração. Que você saia daqui nesta noite com esta última palavra. Sabe qual é a palavra de Jesus? Jesus olha para os discípulos, a Escritura diz que eles comem muito. E aí tem todo tipo de teólogo, né, irmão? Tem uns teólogos liberais aí que dizem que o milagre ali, eles tentam explicar o milagre. Aí eles dizem que o milagre foi o seguinte: Jesus pegou os 5 pães e esfarelou, aí deu um farelo para cada. Aí a pessoa colocou um farelo na boca e disse: não, veio da mão de Jesus, então eu estou bem. Ela ficou tão feliz que passou a fome. Nunca ouvi dizer isso. Irmão, quem está com fome tem que ter banquete, não é não, irmão? Amém, irmão? Quem está com fome não quer saber se a toalha da mesa é boa, não quer saber se o talher é de prata, não quer saber se o prato é de cristal. Quem está com fome quer saber se tem comida, não é assim, irmão? Glória a Jesus. Existem outros teólogos que dizem o seguinte: não foi assim. Na verdade, Jesus deu o exemplo. Ele tirou os pães da bolsa dele, juntou com os pães do menino e deu aos discípulos. Aí os outros disseram: olha como Jesus é exemplar. Como eles estavam reunidos em grupo, aí cada um foi tirando o seu e foi dividindo, no final todo mundo comeu. É até romântico, né, essa visão? Só que não é bíblico. Porque no versículo 12 a Bíblia diz: dos 5, Jesus multiplicou. E eles comeram até não suportar mais. E a Escritura diz que sobraram diversos pedaços de pães. Jesus olha para os 12 e diz assim: não desperdicem, não deixem faltar nada, não deixem sobrar nada, reúnam tudo. E cada um deles começou a reunir no seu cesto, porque Jesus estava nos ensinando a profunda verdade, que o extraordinário milagre não está em Jesus
multiplicar pães. Não está em ele pegar 5 pães, colocar no forno da oração e 5.000 se alimentar, 12.000 se alimentar. Essa não é a grandiosidade do milagre. O milagre está em ter a experiência com Deus e manter-se de forma responsável. O milagre está em ter experiência com Deus e não desperdiçar. Pastor, eu queria que Deus mudasse o meu trabalho. Então acorde mais cedo e chegue cedo e deixe de ser atribulado para o seu patrão. Pastor, eu queria passar no Enem, tenho orado tanto. Você tem que orar e estudar, tem que ser responsável. Eu queria que Deus mudasse o meu casamento, então, em nome de Jesus, dedique mais tempo para a sua esposa e cuide melhor dela, porque Deus deseja mudar a vida do teu casamento. Você está desperdiçando. E a gente quer ver o milagre de Deus se repetindo e a gente desperdiça o tempo fazendo coisas frívolas e desnecessárias. E aí nessa noite de festa, o Senhor Jesus nos convida a refletir. Nada pode se perder. Nada pode se perder. Aproveite cada instante da sua vida. Seja um pai melhor, seja um marido melhor, seja uma esposa melhor, seja um patrão melhor, um funcionário melhor. Seja uma bênção. E aí os discípulos começaram a juntar os pães, e juntando, e juntando, e juntando. E a Escritura diz que eles encheram 12 cestos. Você sabe quando foi que eles comeram aqueles pães? No outro dia. E aí eu tenho uma pergunta última para fazer para você. O que você está levando no cesto da sua história para amanhã? Tem gente aqui que está cansado e cansada, porque tem carregado no cesto o que já deveria ter sido postado fora. Joga fora a angústia, joga fora o medo, leva apenas o milagre, leva apenas a providência de Deus, leva apenas o cuidado de Deus, leva para amanhã apenas o amor de Deus. Enche o teu cesto da bênção do Senhor sobre a tua vida, porque tu terás paz. A beleza do milagre não é o que Deus faz comigo agora, a beleza do milagre é o que eu faço para Deus amanhã. Não é o que eu recebo nesta hora, é o que as pessoas vão receber por meio da minha vida transformada amanhã. Essa é a beleza do milagre. Amém, irmãos? Eu lembrei de uma coisa, eu não posso ir embora sem dizer. Soren Kierkegaard. Pastor, que nome estranho é esse? É o nome de um homem que nos trouxe uma das maiores lições do cristianismo. E ele ensinou que fé não é um salto no escuro. Tem gente que diz assim: fé é saltar sem ver. Soren Kierkegaard disse: não, fé é um salto duplo. Você salta a primeira vez até a presença de Deus, aí Ele te transforma. Aí você dá o outro salto, firma os pés no chão e vive com responsabilidade todos os dias da sua vida.